Olá, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por se inscrever. Aqui nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco da minha trajetória nesses 20 anos de carreira, tudo que eu fiz para trazer aqui hoje o meu método de atendimento, como que eu atendo as minhas clientes no dia a dia para poder solucionar a escolha da melhor cor de cabelo para elas. Como vocês sabem, o meu foco são os castanhos iluminados, as morenas iluminadas, e muitas delas têm muitas dúvidas na hora de escolher a melhor cor do seu cabelo, e a gente, como profissional cabeleireiro, a gente tem que estar capacitado para poder trazer essas referências para essas clientes. Então, com essas clientes eu falo sobre fundo de clareamento, eu falo sobre contraste, eu falo para essas clientes quais são as cores que neutralizam aquele fundo indesejado para que essa escolha seja bem assertiva. Então, durante a anamnese é feito algumas perguntas do que essa cliente gosta, do que essa cliente não gosta, para que depois a gente consiga fazer e entregar um bom trabalho. Então aqui na tela eu vou mostrar para vocês o que eu apresento rapidamente para essa cliente. Então a gente, como profissional cabeleireiro, precisa entender bastante sobre cores, alturas de tom, fundo de clareamento, para que a gente possa responder algumas dúvidas dessas clientes. Então saber sobre a altura de tom é algo que a gente aprende lá no início da colorimetria, sobre entender que o 1 ou 2 é o preto, 3 castanho escuro, 4 castanho médio, o 5 castanho claro, o 6 é o louro escuro, o 7 é o louro médio, o 8 é o louro claro, o 9 o louro claríssimo e o 10 o louro claríssimo. Bom, isso para vocês deve ser, vocês já decoraram isso, mas é interessante sempre lembrar qual é o fundo de clareamento dessas cores. O preto a gente tem um vermelho muito forte, o castanho escuro a gente também tem um vermelho como fundo de clareamento, assim como o castanho médio, e o castanho claro a gente já tem um quê de acobreado, então é um vermelho acobreado. O louro escuro a gente tem como fundo de clareamento um laranja forte, o 7, que é o louro médio, a gente tem um laranja mais dourado como fundo de clareamento, o 8, que é o louro claro, a gente tem um dourado bem forte de fundo de clareamento, o 9, que é o louro claríssimo, a gente tem um fundo mais dourado, um pouco mais suave, e o 10, que é o louro ultra claríssimo, a gente tem um fundo de clareamento dourado mais suave ainda. Então, quando a gente vai mostrar lá as imagens do que a cliente gosta, do que a cliente não gosta, a gente precisa perceber ali se aquele fundo de clareamento tem um quê mais acobreado ou se tem aquele fundo mais dourado. Se é o dourado mais intenso ou o dourado mais suave. Parece estar um pouquinho complicado, mas eu vou explicar para vocês aqui como que funciona. Quando a gente mostra para a cliente algumas imagens, a gente pode dar um zoom naquela imagem, daquela foto que ela usou como referência, e a gente vai perceber se a gente vê nuances douradas, vermelhas ou acobreadas lá no fundo. Aqui a gente pode perceber de cara que essa cor aqui, olha, ela já é mais acobreada. Então, essas imagens aqui, olha, são de cabelos que têm um fundo de clareamento mais acobreado. Então, a gente sabe que a gente pode clarear esse cabelo até ali uma altura de um 7, de um louro médio, que vai ter ali um fundo de clareamento acobreado. Se a cliente mostrou imagens assim, que tem um fundo de clareamento acobreado, pode ter certeza que ela vai gostar dessas cores aqui. Então, na hora de escolher ali a força da água oxigenada, do peróxido de hidrogênio, do pó descolorante, a gente não pode usar algo muito forte, tem que ser algo mais suave para clarear aqui nessa altura de tom. Se a cliente vem e apresenta ali alguma imagem como essa daqui desse círculo, que tem um fundo de clareamento, um acobreado um pouquinho mais suave, não tão vibrante e avermelhado como aquela imagem que eu mostrei anteriormente, a gente tem aqui como essas imagens como referência. A gente pode ver aqui que o cobre, o alaranjado, ele não é tão vibrante. Ele já é um cobre um pouco mais suave, um pouco mais sutil. A gente já percebe um pouco mais de dourado, de amarelado, do que propriamente do cobre. Então são cabelos castanhos iluminados, onde a gente pode perceber aqui uma nuance mais acobreada, dourada. Um dourado mais acobreado. E agora a gente vem para a linha dos dourados. Então, lembra que na altura de tom do 8, a gente está falando de dourados. Se a cliente mostra uma imagem no qual você dá o zoom ali no celular e você percebe que tem um dourado. Se você olhar aqui essa imagem, já pode prestar atenção que não tem acobreado nessa imagem. A gente não vê nada de avermelhado nessas imagens, nada de acobreado. É um cabelo mais dourado.
Sendo assim, essas são as imagens que têm o fundo de clareamento mais dourado. São aqueles cabelos no qual a gente chama de mel, porque quando a gente lembra do mel, a gente vê aquela imagem mais dourada, mais amarelada. Então, se a cliente mostra para vocês essas imagens aqui e ela deixa claro que não gosta de nuances acobreadas e avermelhadas, a gente precisa fazer o teste de mecha e saber se esse cabelo vai clarear até a altura do 8, até a altura de um dourado. Se a gente olha para aquela mecha e percebe que aquela mecha clareou e perdeu todos os pigmentos avermelhados e alaranjados, então pode ter certeza que a gente consegue alcançar essas tonalidades aqui. Agora, se a cliente mostra uma cor mais clara ainda, aonde a gente percebe que esse dourado é mais sutil e mais suave, o que acontece? A gente precisa clarear ainda mais esse cabelo. A gente precisa entregar ali na altura do 9. Na hora de fazer o teste de mecha, a gente precisa ver se esse cabelo clareou o suficiente para ter essa nuance mais clara aqui. Então dá um zoom lá ali na imagem do celular da cliente e dá uma olhada para ver se esse cabelo tem uma nuance dourada mais vibrante como a da imagem anterior ou mais suave como essa daqui. Essas daqui são as imagens onde a gente pode sentir e perceber um dourado mais sutil e mais suave do que aquele dourado mais forte. Então, se a cliente mostra para você, você sempre ressalta e faz a pergunta para a cliente. Então, você gosta daquele tom de mel mais suave, mais claro. Se ela positivar, então a gente pode clarear esse cabelo até a altura do 9. A gente pode deixar esse cabelo mais claro, porque a gente sabe que ela gosta do cabelo nessa nuance. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre neutralizações. Toda vez que a cliente mostrar aquelas imagens onde a gente percebe que não tem uma vibração tão forte do fundo de clareamento, seja ele acobreado ou dourado, então a gente precisa neutralizar essa cor. Então é interessante a gente falar sobre neutralização para ela saber que vai ter uma cor residual, uma cor de fundo, aonde a gente precisa trabalhar para neutralizar aquela cor. Lembra na aula de colorimetria onde a gente fala que a cor que neutraliza o acobreado ou o laranja é o cinza? Ou o azulado? Então a gente pode mostrar para a cliente uma imagem como essa. Um laranja que é neutralizado com uma cor cinza, como essa aqui, ela me resulta no marrom. Se a cliente, na hora que ela mostra o celular dela e você dá uma olhadinha e percebe que a nuance que ela gosta é um marrom, então dá uma olhada para ver quais nuances aparecem naquele marrom. Por exemplo, esses daqui que são castanhos iluminados bem mais sutis, a gente não tem aquela vibração tão grande. Esses daqui, por exemplo, tiveram fundo de clareamento acobreados e alaranjados. Só que aí eu neutralizei essa cor para que a gente não tivesse uma vibração tão grande. No fundo, quando a gente fala para a cliente que na hora que ela pegar um sol ali, na hora que aquela cor desbotar um pouquinho, é possível que apareça aquele alaranjado. Então é legal que ela seja ciente do fundo de clareamento, que não vai poder clarear tanto, que você vai neutralizar aquela cor e a gente pode sentir ali um levemente alaranjado de fundo. Agora vamos falar sobre a neutralização dos dourados. Lembra na aula de colorimetria qual é a cor que neutraliza o dourado? Você vai me responder que é o irisado ou arroxeado. É isso mesmo. Então a cor que vai neutralizar o dourado é o irisado ou arroxeado. Então olha só como esse marrom aqui, ele é mais claro. É um marrom mais sutil ainda. A imagem que essa cliente vai te mostrar e vai falar que gosta, geralmente são essas cores mais claras. Se a gente der um zoom aqui, a gente vai ver que tem um amarelado de fundo, um dourado de fundo. Só que não é o dourado que prevalece. O que prevalece é o marrom. Então quer dizer que esse cabelo foi clareado até a altura de um 8, mais ou menos, ali um dourado, e aí ele foi neutralizado com um marrom mais frio, que a gente consegue mostrar essa nuance aqui para cliente. Então, se a gente olhar essas três nuances têm um fundo de clareamento ali num dourado, que foi neutralizado com uma cor marrom ou uma cor acinzentada. Agora, se a cliente gosta daquele dourado mais apagadinho, mais claro e mais neutro, como um bege, por exemplo, a gente precisa lembrar e ressaltar essa cliente que esse cabelo precisa clarear até a altura do 9, que é o louro claríssimo, e precisa ser neutralizado com uma nuance também irisada. E aí a gente vai ter um bege como cor. Agora eu vou mostrar para vocês esses cabelos que tem o bege ou uma cor mais fria, como um castanho iluminado. Se a gente der um zoom nessa imagem aqui, ela vai deixar claro para você que ela não gosta de um cabelo quente. Mas para esse cabelo conseguir ficar um frio ou um neutro frio, é interessante que esse cabelo clareie ali até mais ou menos uma altura do 9 e você neutralize ele para tirar todo o resíduo de dourado. E aí esse daqui são as imagens dos cabelos mais frios.
Outro método que eu gosto de falar bastante com minhas clientes é na hora daquela dúvida ali, qual é a cor que fica melhor para mim? Eu gosto muito de falar sobre as cores dos olhos. Eu gosto muito de falar sobre a profundidade dos olhos. Os olhos mais claros harmonizam com cabelos mais claros e os olhos mais escuros harmonizam com cabelos mais escuros. É lógico que se a cliente ela pediu a sua opinião e você vai trazer harmonia para ela, as cores que favorecem ela, a gente vai falar sobre o que é harmônico. Cabe a ela aceitar ou não. Então, essas são as dicas dos olhos. Olhos quentes harmonizam com cores quentes. Então, se a gente olhar aqui, ó, esse olho aqui é um olho claro, mas ele tem elementos quentes dentro dele. Esse olho aqui é um olho mais escuro, que também tem elementos mais quentes dentro dele. Então, essas cores mais quentes harmonizam com os olhos quentes. Os olhos frios harmonizam com cores frias, assim como esse olho que é um azul bem clarinho, que não tem os elementos amarelados como o anterior, e esse olho aqui, olha, mais escuro e mais frio como o jabuticaba, eles também harmonizam com aquelas cores mais frias de cabelo. A intensidade dos olhos, eu brinco que é quando aquele olho ele expressa muita cor, quando ele tem uma explosão de cores, como esse olho da direita, que acaba harmonizando também com aquelas cores intensas e vivas, assim como esses alaranjados e acobreados, ou aquele olho que não tem tanta vibração de cor, que acaba harmonizando com essas cores mais suaves aqui. Outra dica bem legal para a gente falar com as nossas clientes é sobre o contraste do seu tom de pele com o seu tom de cabelo. O contraste é quando a gente olha para aquela cliente e observa se ela tem um baixo contraste, um médio contraste ou um alto contraste. Uma cliente de baixo contraste é quando tem um tom de pele parecido com o tom da sobrancelha e do cabelo. Quer dizer o quê? Aquela cliente, por exemplo, que é negra e o subtom da sua pele é muito próximo do cabelo. Ou aquela cliente que é muito clarinha e também tem um cabelo muito claro. Quer dizer, então, que ela tem um contraste mais baixo entre o tom de pele e a cor do cabelo. Aquela cliente que já tem um contraste médio, quer dizer que já tem uma discrepância ali, já é maior a diferença entre o tom da pele e a cor do cabelo. E a cliente de alto contraste, quer dizer que geralmente essa cliente tem uma pele clara e um cabelo bem escuro. E o que você quer dizer com isso, Peter? Uma cliente de baixo contraste, médio contraste e alto contraste. Quer dizer que muitas das vezes quando a gente altera o contraste dessa cliente, pode ser que não favoreça tanto. Como é o caso da Xuxa, por exemplo, que tem um baixo contraste, onde a sua pele é clara, cabelos claros, olhos claros, sobrancelha clara. Quando ela escureceu o cabelo, lembra que virou ali meio que uma piada, no qual não combinou, não harmonizou? Por quê? Porque a Xuxa tem muitos elementos de baixo contraste. Quando ela escureceu muito o cabelo, ela aumentou o contraste dela, então não favoreceu muito para ela. A Anne Hathaway é muito famosa por ter um alto contraste, e quando ela baixou o contraste, no qual ela clareou o cabelo, acabou não favorecendo muito na pele dela. Então falar sobre contraste para cliente é muito interessante na hora de ajudar ali quando ela quer clarear muito o cabelo e você percebe que ela tem um olho muito escuro, uma sobrancelha muito escuro, uma pele muito clara, um cabelo muito escuro, e a gente vem e clareia muito aquele cabelo, pode ser que não favoreça tanto. Então essas são algumas dicas no qual eu trago para fazer uma anamnese da minha cliente, para conversar com a minha cliente qual é a cor que é mais indicada para ela e para o cabelo dela. Muito obrigado por ter participado, muito obrigado pela inscrição. Foi um grande prazer tê-los aqui. Até uma próxima.